E eu peço a todas as pessoas que já preparem suas mentes e seus corações para que a gente possa fazer a prece. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a equipe do plano espiritual que nos assiste neste momento, pedindo a Deus, nosso Pai, que permita que os bons espíritos possam trazer até os nossos lares a sua luz que purifica, o seu amor que nos une e o conforto para as nossas almas tão apreensivas nesses dias de tormentos. Que nós possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para estarmos receptivos a todas as benesses que serão enviadas do alto para nós nessa noite. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe nessa noite para que possamos ser merecedores dessas dádivas. Que assim seja. Bom, nós somos a Coligação Espírita Progressista. Meu nome é Reinaldo. Eu sou diretor de comunicação e doutrina da Coligação Espírita. Devido ao Covid-19, nós estamos transmitindo agora nossos trabalhos pela internet, a fim de não deixarmos desamparados as pessoas que nos procuravam todas as semanas. Então vamos iniciar a nossa preleção. E eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo e caiu a parábola da semente. É uma parábola que eu gosto muito e que ela tem um leque de interpretações, e sempre cada uma dessas interpretações vem de encontro às necessidades do nosso coração naquele momento. Então vamos ver qual será a inspiração que a espiritualidade me dará hoje, a fim de poder comentar essa parábola. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se em torno dele uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, permanecendo todo o povo na praia. E ele lhes disse muitas coisas, através de parábolas, falando-lhes dessa forma. É interessante notar que Jesus, desde aquela época, ele já era muito conhecido. Então, todos os lugares que ele ia, havia uma multidão de pessoas que andavam atrás dele, buscando o seu conhecimento, buscando os seus milagres, as curas que ele poderia propor. Então era necessário que ele estivesse sempre num ambiente mais alto, no local mais afastado, para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo, né? Então, neste caso, nesse dia, ele estava num barco na praia, enquanto as pessoas estavam em volta. E ele disse a seguinte parábola: O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, parte das sementes caiu ao longo do caminho, e as aves do céu, descendo, comeram-as. Outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo germinou, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas, erguendo-se em seguida, o sol queimou-a, e como não tinha raízes, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em terra boa, e gerou frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, e outros 60 e outros 30. Que ouçam quem tiver ouvidos para ouvir. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o espírito maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra, que a recebe com alegria no mesmo instante, mas não cria raízes nele, e fica apenas por um tempo. Quando se sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, passa a tomá-la como causa de escândalo e queda-se para si. O que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas vindo em seguida as solicitudes desse tempo e as ilusões da riqueza, sufocam nele a palavra e a tornam infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Este gera frutos e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Então, a própria parábola ela já dá uma significação no final do que Jesus quis dizer, né? Naturalmente, a gente pode abranger essa significação baseado em algumas questões da atualidade da gente, né? Mas eu vou pegar essa que está aqui mesmo, né? Na parábola do bom semeador,
ele fala o seguinte, que o bom semeador, né, um bom semeador de verdade, ele tem que primeiro preparar o solo. Então, os semeadores negligentes são aqueles que simplesmente pegam as sementes e saem jogando de qualquer forma. Nós, espíritas, nós somos semeadores de Jesus. É o nosso papel, primeiro, preparar o terreno. Então, nós temos que ter a sensibilidade de quando nós formos passar a palavra de Jesus, ensinar alguém, ou até mesmo vivenciar esse aprendizado evangélico no nosso dia a dia, que nós tenhamos um pouco de psicologia. Porque algumas pessoas são como o terreno pedregoso, né? Ouve aquilo que você fala, acha tudo muito lindo, maravilhoso, e você acha que essa pessoa vai para frente e ela logo perde o fôlego, né? E retorna à sua situação antiga, né? Temos aquela outra pessoa que recebe a palavra que é equivalente àquele terreno espinhoso. Então, muitos de nós, trabalhadores da casa espírita, e às vezes estamos aqui há muitos e muitos anos já no espiritismo, passando por várias situações e conseguimos, com a ajuda da espiritualidade, resolver várias questões particulares da nossa vida. Porque a espiritualidade realmente ajuda. Mas existe um ditado popular que diz que todo homem tem seu dia. Isso quer dizer o seguinte, que vai chegar um momento na sua vida onde você vai precisar muito e você vai estar sozinho, não vai ter ninguém, não vai ter amigos, não vai ter pai, não vai ter mãe, vai ser só você e Deus. E este será exatamente o momento da sua aprovação. Até Jesus passou por isso, né? Quando ele foi crucificado, todos os discípulos o abandonaram, porque aquele era o momento dele. Era o momento que estava ele e Deus. E todos nós teremos que passar por isso. Quando nós passamos anos estudando, fazendo o nosso processo de reforma íntima e praticando o bem, isso é só um exercício para o grande dia da nossa vida. Todos nós reencarnamos com um propósito aqui, né? E se estamos reencarnando é porque nós temos alguma coisa a resolver ainda no nosso espírito, no nosso íntimo. E uma hora essa coisa vai se manifestar e vai ser o grande dia da sua vida. E nesse dia vai ser só você e Deus. E essas pessoas que são esses terrenos espinhosos, são essas pessoas que elas recebem a boa semente, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, e enquanto está tudo bem e maravilhoso, está ótimo, né? Não tem nenhum problema. Eu continuo com a minha fé, dou graças a Deus, glória, glória e aleluia. Mas quando chega esse momento da provação, né, que é o dia do homem, é o seu dia, elas começam a questionar: será que Deus realmente existe? Existe realmente amigos espirituais? Se existe, por que não me socorrem? Por que ninguém vem me dar uma resposta para esse meu problema? Né? Aí você realmente vai perceber o quanto você realmente tem fé, o quanto você realmente acredita em tudo isso que você aprendeu durante anos no Espiritismo ou na Igreja Católica, seja lá onde for. Então, nós temos que tomar cuidado para não sermos esse terreno espinhoso. O fato de sermos pessoas boas, de estarmos praticando a caridade, de irmos no centro 2, 3 vezes por semana, de darmos passe, ajudarmos na cesta básica, colaborarmos com a manutenção da casa, isso não nos isenta de colhermos os frutos dos nossos plantios. E quando chegar esse momento, ninguém vai poder fazer nada por você a não ser você mesmo. Mas em compensação, todo subsídio que você precisou para passar por este momento te foi dado nesses anos de trabalho, de estudo junto ao Evangelho de Jesus e no caso a doutrina espírita. O que você precisa, você tem. Agora não podemos nos acovardar diante deste momento. Existe uma lição do Emmanuel que diz só mais um pouco, que fala justamente dessas pessoas que durante os momentos de provação elas se sentem tão perturbadas que tem uma tendência a desistir, né? Então, se a gente sempre aguentasse um pouquinho mais, que aguenta um pouquinho mais, a gente conseguiria superar essas fraquezas. E normalmente nós desistíamos justamente quando estávamos próximos de vencer, né? Então a gente sempre, quando está próximo de se aguentasse um pouquinho mais, se suportássemos só um pouquinho mais, nós conseguiríamos, e a gente desiste, perde a fé, passa a duvidar de Deus, de Jesus, da espiritualidade, duvidar até dos próprios amigos, como se os amigos tivessem a obrigação de poder estar resolvendo os seus problemas. Mas o próprio nome já diz, o problema é seu, né? Tudo que você precisava obter para resolver aquela questão que é sua,
A divina providência lhe proporcionou através da família certa, através dos professores, através dos seus chefes, através dos seus amigos, através da casa espírita. Então, assim, você foi durante os anos recebendo recursos para fortalecer o seu espírito, para atingir aquele momento e passar aquela prova. Só que esse momento só depende de você. Aí não vai ter amigo espiritual, é só você e Deus mesmo. Então você tem que ter fé que você tem um Deus que é Pai. Tem que confiar que os bons espíritos, embora não movam uma pedra por você, estarão sempre do seu lado te incentivando. E é só abrir o coração, aceitar a sua cruz e seguir em frente. Não desista, tá? E ele fala aqui do solo produtivo, né, também. Que é aquela pessoa que ela teve a paciência de pegar o solo. Somos nós somos o solo. O solo na verdade é o nosso espírito, nossa alma, né? Quando nós damos um mergulho dentro de nós, no nosso solo interno, nós percebemos que ainda possuímos algumas ervas daninhas no nosso espírito, algumas pedras, alguns espinhos. Então é a questão do autoconhecimento. A reforma íntima é autoconhecimento. Então aquela pessoa que ela não se engana, mas eu sou espírita, eu sou bonzinho. Não, não é bonzinho, ninguém é bonzinho. Nós estamos tentando ser pessoas boas, é diferente. Nós não podemos confundir as nossas aspirações futuras com a nossa realidade presente. Então não adianta você andar por aí como se você já fosse um espírito superior. Ser um espírito superior é sua aspiração futura. A sua realidade de hoje, você consegue... Você faz um mergulho dentro de você e vê quantos vícios eu ainda possuo, quantos desejos inconfessáveis eu ainda tenho, quanto de maledicência ainda há na minha boca. E nós somos assim. E temos que nos aceitar dessa forma. Essa é a ferramenta, né, é o meu material de trabalho. Então o que eu tenho que fazer? A partir do momento que eu tenho acesso ao Evangelho de Jesus, à doutrina espírita, o nosso primeiro curso é Espiritismo e Reforma Íntima. Porque nós temos que começar a andar no nosso campo e começar a despraguejá-lo, né? A reforma íntima é justamente fazer isso, é despraguejar o nosso campo íntimo, a nossa alma. E nunca vamos conseguir realmente despraguejá-la 100%. Mas desde que nós estejamos constantemente trabalhando, nós manteremos o nosso campo limpo. As pragas ficarão na espreita esperando que você durma um pouquinho para que elas voltem a atacar o seu campo, né? Então são as nossas más tendências, essas pragas. Aqui em casa eu tenho um jardim que é muito bonito, e nesse jardim eu tenho muita... por mais que eu cuide das minhas flores, que são lindas, sempre nasce tiririca. Tiririca, quem não sabe, é uma espécie de uma graminha. E essa tiririca, se você tirar ela só por cima, né, a batatinha dela que ficou, ela vai se expandindo em raízes e ela vira uma praga muito grande. Eu sempre faço uma analogia da tiririca com a nossa mente, né, com o nosso processo de reforma íntima. Porque muitas vezes nós, por falta de autoconhecimento, por não querermos olhar para dentro de nós e aceitarmos as nossas mazelas, nós passamos a ter um comportamento imitativo. Falar com voz macia, como se fossem bonzinhos, né? Fazer reverência para todo mundo, como se fôssemos santinhos. Externamente, você é um ser perfeito. Mas dentro de você, você é um vulcão descontrolado. Então, nós temos que fazer, nós não podemos ter essa incongruência entre o nosso interno e o nosso externo. Então, nós temos que olhar para dentro de nós. Então, quando nós temos esse comportamento superficial, é equivalente a eu ir no meu jardim e arrancar as tiriricas só pelos raminhos verdes que eu vejo. Porque as batatas ficaram lá no fundo. E sabe o que é o pior quando fica uma batata no fundo? Ela se multiplica muito grande. Então as nossas más tendências, os nossos maus comportamentos, quando nós usamos um verniz social por cima deles, arrancando só a graminha de cima, eles lá dentro de nós, eles vão crescendo, né? Eles vão se multiplicando. E chegará uma hora que nós não conseguiremos mais escondê-los, né? Vai explodir uma praga que vai acabar com todo o nosso terreno. Então o Evangelho, ele nos dá a possibilidade de irmos preparando o terreno para o plantio dessa semente. A partir do momento que eu adquiro esse conhecimento, eu começo, o livro Sinal Verde me diz que em casa eu não posso bater a porta, que eu não posso falar alto com as pessoas. O que o Sinal Verde está fazendo? Está nos ajudando a tirar uma tiririguinha aqui, uma outra erva daninha dali. Então ele vai limpando esse terreno. Vai ficar 100% limpo nessa encarnação? Não, não vai. Esse trabalho de limpar o nosso terreno interno é um trabalho de várias vidas.
Sem falar que esse nosso terreno interno já foi um monturo de muitas sujeiras do passado. Então nós temos aí ali alguns montes de lixo que a gente ainda precisa trabalhar. E Deus, sendo infinitamente sábio e justo, Ele não espera de nós também que nós viremos santos nessa encarnação. Né? Ninguém tem que ser um Francisco de Assis aqui nessa encarnação. Tem que ser o melhor possível que conseguir ser. Mas tem que ficar limpando constantemente o monturo do seu quintal. Então, esse espírito que é o terreno fértil, né, que tem a terra preparada, é essa pessoa que está constantemente, vigilantemente limpando o seu terreno, e ele planta a semente ali. Quando a semente começa a nascer, é lógico que a praga vai invadir. Aí ele vai lá e despragueja. Aí vem os insetos, ele, né, tira os insetos, aduba com as preces, poda com a disciplina, né? Porque a disciplina nada mais é do que uma poda. É a gente deixar de fazer aquilo que a gente gosta, que é gostoso, que é prazeroso, para fazer aquilo que precisa ser feito, que não é gostoso nem é prazeroso, fazer o que precisa ser feito. Então, assim, mas no jardim da nossa vida nós temos que fazer isso, né? Preparar o terreno, plantar a semente, proteger das pragas e fazer podas constantes. As plantas, quando elas são podadas, a seiva que ia para aqueles galinhos que não iam dar nada, ela é centralizada e ela sobe em posição vertical e lá no topo ela consegue florir e dar frutas mais saborosas. Então aquelas pessoas que não têm o hábito da autodisciplina, que dão vazão aos seus desejos, o que elas são? São plantas que nunca foram podadas, que dão frutas que não são saborosas e que muitas vezes nem vingam. A fruta nasce, fica verde, cai do pé e morre, por falta de poda, por falta de disciplina. Então nós temos que agir dessa forma também no jardim da nossa vida, né? Temos que começar a despraguejar o nosso jardim. Não vamos conseguir despraguejá-lo totalmente nessa vida, mas temos que mantê-lo o mais limpo possível dentro das nossas capacidades, né? Baseado naquilo que nós já aprendemos na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Então é isto, né? Então essa é a mensagem do Evangelho para nós nessa noite de hoje.